Olá, pessoal! Bom, vamos começar nossa aula de hoje com essa apostila aqui, tá? Que fala sobre os biomas brasileiros. E aí ela vai trazer também essa outra aqui, é a continuação dela. E essa daqui, ok? Então já separem aí essas três. E em seguida, nós vamos falar também sobre essa apostila aqui, que tá escrito lá em cima assim, ó. A Mata Atlântica, Amazônia, os desmatamentos e a extinção. Tá escrito assim. E essa aqui é a continuação dela. Começa aí, ó. Vamos para as atividades. Número 1. Qual é a floresta predominante em nossa região? Então, é essa apostila aqui, ok? Nós temos essas duas apostilinhas aí para discutir agora, tá? Então, vamos começar por essa daqui de biomas brasileiros. Olha o que diz aí. Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas, constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o Brasil possui 6 biomas. Então, como que a gente vai entender esse bioma, né? São regiões que possuem ecossistemas. Nós estudamos ecossistemas numa outra apostila, tá? Ecossistemas são várias espécies de vida, vários tipos biológicos de uma comunidade que se encontram ali pelas suas semelhanças. Então, os biomas, eles são grandes ecossistemas, tá? E aqui fala que ele tem uma comunidade biológica semelhante, como a gente aprendeu, né? São características semelhantes que compõem um ecossistema. E aqui no Brasil, segundo o IBGE, nós temos 6 grandes ecossistemas. Quais são eles? Nós vamos estudar aí o bioma Amazônia, tá? Esse primeiro aí que a gente vai ver. O bioma Amazônia compreende uma área no qual se encontra a maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica estende-se por 9 países da América do Sul, sendo a sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território. É o maior de todos os biomas brasileiros. Caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por deter grande biodiversidade na fauna e na flora. Quando a gente fala de fauna, a gente está falando dos animais, tá? Grande biodiversidade significa grandes diferenças, grandes tipos, né, de animais. Tem muitos tipos de animais. E na flora, que é aí na parte vegetal, na sua vegetação, também tem muita diferença de plantas, de frutas, de árvores. Então, a sua flora também é muito diversificada. Tanto a sua fauna, que são seus animais, quanto a sua flora é muito diversificada. Esse bioma compreende uma região constituída pela maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Então, a bacia hidrográfica de águas, né? Como a gente pode ver aí, e ela compreende a maior do mundo. Em nenhum lugar tem uma bacia hidrográfica tão grande igual o bioma Amazônia, tá? Esse bioma Amazônia, como a gente viu, ele está distribuído entre 9 países, mas o Brasil tem a maior porção. O Brasil sozinho tem 40% da Amazônia e os outros 60% se divide entre esses outros 8 países, ok? Então, esse é o bioma Amazônia, é um bioma muito rico, muito diverso, cheio de animais diferentes e de plantas diferentes também. Por isso que o Amazônia ela é muito cobiçada, porque as pessoas querem explorar suas plantas, seus animais, eles vão atrás das riquezas da Amazônia, tá? 2, vamos conhecer um outro bioma aí, ó. Bioma Cerrado, tem uma foto aí também para poder mostrar um pouquinho como é esse bioma. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Conhecido como savana brasileira, apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte, limita-se com o bioma Amazônia. A leste e ao nordeste, com a Caatinga. Ao sudeste, com o Pantanal. A Caatinga ao sudeste com o Pantanal e a sudeste com a Mata Atlântica, tá?
Caatinga aqui, sudoeste. A tia leu errado, perdão. Então, gente, o Cerrado, ele acaba tendo um pouquinho de característica dos outros biomas, porque ele se encontra muito com os outros biomas. Então, foi o que falou aí, ele tem uma grande diversidade, né? Grande biodiversidade e apresenta várias fitofisionomias. Então, como assim? Suas plantas, né? Sua vegetação, ela tem muita fisionomia com outros tipos de bioma, porque ela acaba herdando um pouquinho da fisionomia de cada um por ter esse contato com todos eles, tá? E ele é chamado de savana brasileira, então, como vocês conhecem lá, a savana, né, lá de fora, que é aquelas áreas mais de pastos, aí como tem aí, ó, com algumas árvores e um pouquinho de mato aqui, um pouquinho de mato ali, né? Ela se assemelha à savana lá de fora, por isso ela é chamada de savana brasileira, ok? Número 3, bioma Caatinga. Não tem a ver com cheiro, tá, gente? Não é Caatinga. Olha lá. O bioma Caatinga compreende cerca de 11% do território brasileiro, ocupando boa parte da região nordeste até a porção norte de Minas Gerais. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca, denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Considerado o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos. Então, pluviométricos é fontes, tá? De águas pluviais. Eles não têm muitas fontes, né? Tem baixo, não que não exista nenhum, mas tem baixo, pouquíssimas fontes nesse tipo de vegetação. E é geralmente seco, né? Como a gente viu aí, é o clima predominante do Nordeste. Nordeste já é uma região mais seca mesmo. E ele tem esse nome, Caatinga, que significa floresta branca, por essa aparência que ela tem aí nessa época de seca. Sua areia mais clara, muitas plantas morrem, né? Então ela fica com esses galhos aí secos, mais ressecadinhos, mais branquinhos. Por isso é chamado de floresta branca, ok? Pelos índios. E hoje nós chamamos de bioma Caatinga. Número 4, bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma Amazônia. Hoje resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Bom, Mata Atlântica, então, ela vai beirando toda a costa. Como nós sabemos, a costa é a praia, né? Aquela região de praia. E a Mata Atlântica vai crescendo próximo à costa, ela vai beirando a costa. Quando os índios chegaram aqui e se deram de cara com uma mata, por exemplo, eles deram de cara com a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica também, semelhante à Amazônia, também tem muita diversidade de fauna e flora. Tem diversos tipos de animais, diversos tipos de vegetação. E por isso também ela é muito explorada. Porém, por estar perto da costa, próxima à praia, e ser aonde as pessoas foram construindo, né, muitas casas, o desenvolvimento foi acontecendo primeiro perto das praias, ela foi muito desmatada. E de toda a floresta que tinha aqui, hoje nós temos menos de 10% dessa floresta. Muito pouco, né, gente? Quem já teve a chance de visitar ali a floresta União, a reserva União, ali nós temos Mata Atlântica, mas é muito pouco perto do que se tinha. Hoje nós temos menos de 10% do que a gente tinha. Então, é muito grave, né? É um alerta muito grande para que a gente preserve, não mate mais, porque a gente pode acabar ficando sem daqui a um tempo, que seria muito triste, porque é muito lindo, né? 5. Bioma Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade, que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Esse bioma sofre influências de outros biomas, como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Então, se a gente
destrói a Amazônia, se a gente destrói a Mata Atlântica, se a gente destrói o Cerrado, isso acaba influenciando lá no Pantanal, né? E o que difere o Pantanal das outras regiões é o que a gente viu, que é uma planície alagada. Então, ela tem muita diversidade de vida, mas ali, debaixo d'água, né? E nós temos aqui uma foto também, né? Nós temos aqui Vitória Régia, temos um pouco de vegetação aqui, mas mesmo assim esse chão é alagado, tá? Então, tem uma forma de vida toda diferente que cresce ali no Pantanal, né? Um chãozinho bem úmido, as árvores têm os troncos geralmente mais altos para poder não ficar totalmente submersos, mas eles conseguem crescer e se adaptar mesmo com aquele chão alagado ali. E ele é o menor bioma que nós temos aqui no Brasil, a sua extensão não é tão grande, mas mesmo assim é muito bonito, muito interessante e merece ser preservado, né? Por último, vamos ver aqui o bioma número 6, que é o bioma Pampa. O bioma Pampa, conhecido também como Campos Sulinos, ocupa cerca de 2% do território brasileiro, abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul. O nome Pampa tem origem indígena e designa uma região plana. A paisagem desse bioma é composta, em sua maioria, por campos nativos. O Pampa apresenta grande biodiversidade. Então, gente, não é qualquer pasto que é um Pampa, tá? Nesse caso aqui, nós temos o exemplo de um Pampa, ó. Mas esse tipo de vegetação, ela tá mais presente no estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas se assimila a um campo, como vocês podem ver aí, é um pasto, né? Com algumas árvorezinhas espalhadas. Nesse caso aí tem também um riozinho ali ao fundo. E ela também possui uma diversidade assim, de formas de vida entre animais e vegetação. Não é tão grande quanto da floresta amazônica e da Mata Atlântica, mas também tem as suas riquezas, digamos assim, né? Após esse momento, vamos para as atividades. Tem aí o número 1. Dentre os biomas escritos acima, qual deles você mais gostaria de conhecer e por quê? Qual deles você teria curiosidade de ir, de conhecer e vai falar por quê da sua decisão, tá? Número 2. Qual é o maior bioma brasileiro? Número 3. Qual bioma é uma planície alagada? Número 4. Qual dos biomas acima é composto em sua maioria por campos nativos? Campos, assim, volta lá no conteúdo, tá? 5. Qual dos biomas recebeu este nome por ser conhecido como Floresta Branca? E 6. Qual bioma é conhecido como savana brasileira? Ok, galera? Vamos fazer essa atividadezinha aí dessa última folha e depois vamos pegar a apostila de Mata Atlântica, Amazônia, desmatamento e extinção. Então, se precisar, dá um pause, responde, depois volta pra cá, tá? Vamos aqui com essa apostilinha, então. Na nossa região, a mata predominante é a Mata Atlântica, aqui na nossa região, estado aqui do Rio de Janeiro, tá? Estima-se que já tenham sido desmatados 96% da sua área original, restando alguns poucos trechos, divididos em pequenas partes e em reservas ambientais, que é o caso da nossa reserva aqui Biológica União. Existem ao todo 799 unidades de conservação. Mesmo assim, a diversidade dos animais que compõem a sua fauna impressiona, com cerca de 1.300 espécies registradas. A maior parte dessas espécies é endêmica, ou seja, encontra-se somente na Mata Atlântica, não existindo em nenhum outro lugar do mundo. A sua flora também é bastante diversificada. Muitas delas encontram-se ameaçadas de extinção, pois o seu ambiente natural foi praticamente todo destruído. Dentre as espécies mais ameaçadas estão o mico-leão dourado, a lontra, a onça-pintada e muitos outros. Então, gente, nós podemos ver aí, ó, que muitas espécies, né,
vivem somente na Mata Atlântica, e esse é um dos maiores perigos de acabar a Mata Atlântica. Muitas espécies entrariam em extinção, porque não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, a não ser nas nossas matas aqui. Então, olha que risco, né? Com a responsabilidade de manter essa mata. A Amazônia, assim como a Mata Atlântica, também sofre com os problemas de desmatamento. A floresta amazônica caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de espécies. Heterogênea são a sua mata ali, ela é somente a sua mata, tá? Ela é, como posso dizer, ela não é misturada com outras matas. Então, a sua mata ali, a Mata Atlântica, seus animais, assim como a gente estudou, né, na Mata Atlântica e na Amazônia, perdão, seus animais, suas plantas são provenientes dali mesmo, tá? Havendo um elevado quantitativo de espécies, com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de planta. Além disso, ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo o ano, não perdendo suas folhas no outono. Então, a floresta amazônica é uma floresta que está sempre em alta, não tem um tempo ruim para ela, ela está sempre perene, sempre verdinha. Apresenta uma densidade elevada, o que é propício ao grande número de árvores por metro quadrado. Ela é muito fechada, muito densa, mas é porque ela tem muitas árvores, assim, as árvores não são tão espaçadas, ela dentro de um espaço ela tem muitas árvores, então ela é uma mata bem fechada. Extinção, o que significa esse termo extinção? Em biologia e ecologia, é o total desaparecimento das espécies, subespécies ou grupo de espécies. O momento da extinção é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo de espécie. Então, quando a gente fala que está entrando em extinção, que ainda não foi extinto, ele está começando a desaparecer. E ele vai ser extinto a partir do último, quando o último animal registrado, o último animal que a gente saiba, venha a morrer. Então, aí sim ele vai estar extinto, tá? Mas quando a gente fala de animais que estão correndo risco de extinção, significam animais que estão desaparecendo, que estão diminuindo e que pode vir a desaparecer, tá? Vamos para as atividades. Tem essa pipoquinha aqui, que era para ela estar nesse quadradinho aqui, mas tem problema não, tá? Vamos para as atividades. Qual é a floresta predominante em nossa região? Vão dizer aí qual é a floresta predominante. Na sua opinião, por que houve tanto desmatamento dessa floresta? A tia até deu uma explicada lá, né? Por que se desmatou tanto essa floresta predominante da nossa região? 3. O que significa dizer que um animal está entrando em extinção? 4. Quando consideramos um animal extinto? Quando a gente sabe mesmo que agora ele está extinto. A tia Atila também explicou. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo para ouvir de novo e ir escrevendo, tá? Sugestão de atividade em casa. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Podem fazer ou não, mas seria legal se vocês fizessem. Você já assistiu ao filme Rio? Antes de fazer a pesquisa seguinte, proponha seus familiares a terem uma noite ou uma tarde bem divertida assistindo a esse filme, se for possível. Então, quem tiver acesso, né, quem conseguir, assistam aí esse filme Rio. E aí tem uma curiosidade, ó. O personagem Rio foi inspirado o personagem do Rio, né, do filme Rio, foi inspirado na história real de uma arara azul que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Seu nome era Presley. Infelizmente, Presley morreu em 2014. Então, o papagaio de verdade morreu em 2014. Mas a história desse filme foi inspirado nesse personagem aí, nessa arara que viveu de verdade. Legal, né? 5. Faça uma breve pesquisa sobre a arara azul e descubra se ela corre risco de extinção, se já foi extinta ou o que está sendo feito para evitar esse fato. Faça o registro das informações que descobrir nas linhas abaixo. Não precisa ser nada muito grande, tá, gente? Vocês vão fazer uma pesquisinha, ver lá o que vocês conseguem achar sobre a arara azul. Se ela está sendo extinta, se ela está correndo esse risco, se ela já foi. Vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? Cuidado com a data da notícia, tá? Tentem procurar notícias mais próximas aí desse ano, porque, por exemplo, de 2014, 2013 já pode ter mudado, né, a situação. Então, tentem achar notícias mais próximas da nossa data,
ok? Então, gente, essas duas apostilinhas aí, os biomas brasileiros e um pouquinho sobre o risco de extinção da Mata Atlântica e da Amazônia. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp para ajudar vocês, tá bom? Beijinhos!